Cristo vence, Cristo reina, Cristo, Cristo impera. Cristo vence, Cristo reina, Cristo, Cristo impera. O Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: quando vier o Paráclito, que eu vos enviarei de junto do Pai, o Espírito da verdade, que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. E vós também dareis testemunho, porque estáis comigo desde o princípio. Disse-vos estas palavras, para não vos sucumbirdes. Hão de expulsar-vos das sinagogas. E mais ainda, aproxima-se a hora em que todo aquele que vos matar julgará que presta culto a Deus. Procederão assim por não terem conhecido o Pai, nem me terem conhecido a mim. Mas eu digo-vos isto, para que, ao chegar a hora, vos lembreis que eu vos tinha dito. Palavra da salvação. Três pontos importantes para a nossa reflexão de hoje. A primeira se trata nesse Evangelho, em que Jesus está num discurso de despedida para seus discípulos, antes de que entregasse sua vida para a nossa salvação, faz um alerta para que os discípulos estejam atentos àquilo que virá no futuro, quando se trata de perseguição por causa da fé em Jesus. E por isso também fala da vinda do Espírito Santo, que é a promessa que ele ia enviar e que já enviou. Quando vier o Paráclito, que eu vos enviarei de junto do Pai, o Espírito da verdade, que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. Tudo é a partir do Espírito Santo. Nós que estamos já há 2 semanas da festa de Pentecostes, queremos então estarmos disponíveis e atentos para acolher esse Espírito da verdade, para revelar sempre em nossos corações o amor de Deus. Depois Jesus fala da perseguição em si. Aqueles que darão testemunho dele no Espírito Santo terá que enfrentar muitas provações por causa de Jesus. Mas Jesus, no final do Evangelho, diz: digo-vos isto, para que não sejam apanhados de surpresa, não é? Então, para que quando chegar a hora, vos lembreis que eu vos tenho dito. Então, quando somos afrontados por causa da fé, quando somos perseguidos, devemos ter a consciência de que não é uma novidade, depois de tantos cristãos que já foram perseguidos e ainda continuam por causa da fé em Cristo. Segundo ponto importante na nossa liturgia da Palavra de Deus hoje é em relação à primeira leitura. Veja que aqui os apóstolos, de modo particular, Paulo, juntamente com seu companheiro, vão à região de Filipos, de Nápoles, mas também chegam a Macedônia, que já é Europa. Aqui, na pregação do Evangelho, vê que uma mulher chamada Lídia acolhe a palavra e depois também acolhe os apóstolos para ficar em sua casa. O que quero chamar a atenção para esse ponto? Vemos que foi através de uma mulher que a palavra verdadeira, encarnada, veio ao mundo, Jesus, por meio de Maria, a primeira mulher a receber a palavra do Senhor, o próprio Senhor Jesus. E depois agora entra na Europa a palavra de Deus através de uma mulher. Então as mulheres
né, são sempre protagonistas, sobretudo em relação a que se trata o contexto da fé. Aquela que dá testemunho da ressurreição, aquela que recebe Jesus em primeiro lugar, que é Maria, e agora a palavra do Senhor entra na Europa através de uma mulher, que além de ter um coração aberto, disponível, e seus ouvidos para acolher esta palavra, acolhe também aqueles que são portadores desta palavra, no sentido de anunciar, que são os apóstolos, no caso São Paulo, seu companheiro. É o segundo ponto importante para fazermos uma reflexão de que também, né, a palavra de Deus aqui chegou, mesmo de forma mais simples, no entanto, também como Maria, na simplicidade da vida, tinha o coração aberto e os ouvidos para poder acolher a palavra do Senhor. E o terceiro ponto importante é a memória que nós fazemos hoje, São Domingos Sávio, um adolescente, amigo de Dom Bosco. Então, era um jovenzito com capacidades extraordinárias também, com sensibilidade para acolher a palavra de Deus, para poder viver a fé. Então, e não deixa de ser um exemplo para as crianças, jovens e adolescentes também de hoje, aqueles que procuram também, na simplicidade da sua vida, também amar o Senhor Jesus. É assim também para que serve o exemplo dos santos. Muitas vezes, muita gente compreende de forma errada qual é o papel dos santos na vida da igreja, na história da salvação. O santo, quando temos uma devoção, é para termos uma amizade com ele, de forma que também o seu testemunho de vida reflete na nossa vida, para que assim como ele viveu, também procuremos viver para agradar mais o Senhor. Só que tem gente que tem o santo como se fosse um objeto pessoal, apenas para pedir, não é? E se não pedir, ainda o maltrata, não é? Coitado de Santo Antônio, né? Que tanta gente às vezes com as imagens maltratam, né? Mas é uma forma de viver uma fé estranhamente, digamos até pagã, porque aqueles que reconhecem o verdadeiro sentido de podermos olhar os santos é justamente procurar imitar o seu modo de vida, sua fé, a forma como viveram o Evangelho. Então, peçamos a intercessão de São Domingos Sávio, de modo particular, pela juventude, pelas crianças, aqueles que ainda não conheceram a Deus e que vivem no mundo das trevas, das drogas, etc. Peçamos, então, a sua intercessão e por cada um de nós também, para perseverarmos no caminho do Senhor. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.